Alô Alberto, alô Alberto. Olá, Tiago, boa noite. Olá Alberto, como estás? Boa noite. Estamos, portanto, em condições de dar início a mais uma lenga-lenga do costume, certo? Certíssimo, Vamos, certíssimo. vamos avançar com isto. É a lenga-lenga do costume, número 21, já a número 21, lá está. É uma lenga-lenga e é do costume. É a edição de 29 de novembro de 2022, como sempre, a estrear à terça-feira às 21 horas no canal de YouTube do Comitê Central e também no Facebook do Comitê Central. Como sempre, continuem a deixar-nos os vossos comentários e pontuações, sempre comentários extremamente interessantes que nós depois podemos comentar, comentários que são, por sua vez, comentados depois por nós aqui na Lenga Lenga do Costume, e pontuações com o número máximo possível de estrelas, que nós muito agradecemos. E Podem mais uma também... coisa só, Tiago, desculpa. Conta. Inscrevam-se no canal do YouTube. Exatamente, subscrevam o Assim, canal do YouTube. Acho que isso subscrevam, é extremamente inscrevam. relevante, não sei exatamente porquê, mas, Não, mas mas assim nós podem gostávamos receber, muito. recebem avisos das coisas Isso. novas que chegaram. Sim, Eu sabia que havia algum motivo acho que é isso. por qual era extremamente relevante vocês subscreverem o canal do YouTube, portanto façam-no e subscrevam também a Lenga Lenga do Costume em podcast, para quando não puderem ver no canal do YouTube, podem escutar em podcast, em Apple Podcast, Spotify ou Google Podcast. Bem lembrado, Alberto, e lembremos também o apoio do Azeite Talismã, que se mantém, como sempre, aqui na Lenga Lenga do Costume. Alberto, mais uma vez, tivemos uns últimos dias cheios de emoções, emoções fortíssimas ao rubro, que passaram muito também em torno da relação diplomática entre Portugal e o Qatar por força da realização do Campeonato do Mundo de Futebol e, nomeadamente, da presença de Marcelo Rebelo de Sousa no Qatar e de comentários feitos também pelo Primeiro-Ministro António Costa, ainda em Portugal, sobre o regime qatari, que criaram polémica junto desse Estado do Médio Oriente, onde se disputa o Campeonato do Mundo. Mas se calhar concentremos em Marcelo Rebelo de Sousa, se te parecer boa ideia, Alberto. É sempre boa É, ideia concentrarmos em Marcelo se é Rebelo de coisa Sousa. do costume na lenga-lenga, é o Marcelo Rebelo de Sousa. Sim, e uma vez que de facto a É, é, lenga-lenga é do costume, sim, é de facto uma é presença quase obrigatório, não é? quase obrigatória, sim, sim. Se calhar começamos por ver um pequeno vídeo Uhum. de Marcelo Rebelo de Sousa sobre esta questão. Vamos ver. Com que expectativa chega aqui esta partida de Portugal nesta estreia? Tem que ser uma partida que temos de ganhar. É fundamental ganhar para começar com o pé direito. Vamos lá ver. O Ghana é uma equipa muito difícil. Não está aberto nenhum incidente diplomático com o Qatar. Há notícias de que o embaixador foi chamado pelo governo do Qatar. Não está aberto nenhum incidente diplomático? Eu agora estou completamente concentrado no jogo. Até a hora do jogo, completamente concentrado. Muito obrigado. Para correr bem. Cá está, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, como sempre, como é seu timbre, concentradíssimo nas questões do futebol, e neste caso em particular não especialmente preocupado com as questões dos direitos humanos. Mas Alberto, ainda assim, declarações quer do Presidente da República, quer do Primeiro-Ministro, causaram um aparente mal-estar. Tanto é que o embaixador português no Qatar foi chamado, não sei exatamente por quem, mas por pessoas que mandam lá no Qatar para perguntar, mas que brincadeira vem a ser esta, da parte dos mais altos representantes do Estado português. O que é que tens a dizer sobre esta problemática diplomática? Eu tenho a dizer que os mais altos representantes do Estado português conseguem envergonhar-nos e conseguem envergonhar-nos junto de uma ditadura e depois conseguem, ainda assim, não levam as suas palavras a consequência nenhuma e cedem na mesma a essa ditadura. Ou seja, o professor Marcelo disse, além do Dr. Costa, disse o que disse disse aquele disparate sobre os direitos humanos do Qatar, mas esqueçamos isso, vamos agora pensar na seleção. Isso, exatamente. Isso causou mal-estar lá nos senhores que mandam no Qatar, como tu disseste. O embaixador foi chamado, mas o professor Marcelo, ainda assim, foi na mesma ao Qatar, não houve problema nenhum. Ou seja, uma reprimenda de uma ditadura ao Estado português não motivou do nosso chefe de Estado qualquer espécie de reação à altura. Quer dizer, o homem, de alguma maneira, meteu na cabeça que tinha que ir ver o jogo, logo que o Parlamento aprovasse, e o Parlamento aprovou, não é? E o homem foi ver o jogo, e andou por lá a dizer coisas como aquelas que acabámos de ouvir. E ainda disse mais uma coisa, ele prometeu que ia falar de direitos humanos no Qatar. E participou numa conferência sobre educação, em que disse umas vacuidades completas, e no meio dessas vacuidades colocou a expressão direitos humanos. Não a reivindicar direitos humanos no Qatar,
não nada de especial, mas de facto, só para justificar aquilo, cumprir a promessa que tinha feito de falar sobre direitos humanos, disse a expressão direitos humanos. Mas só isso. Só mais uma coisa, Tiago. Ele disse, e na por cima fez isso, temos que inserir o vídeo por aqui, ainda não conseguimos arranjar o vídeo, mas temos que arranjar esse vídeo, que é maravilhoso. Porque o professor Marcelo está a falar inglês, mas é aquele inglês que ele usa, é o inglês dele, não é? Aquele do one superpower, do superpower, t superpower. Superpower, one superpower, two superpower, three superpower. Ele fala nesse inglês, portanto ele podia ter falado com maior vigor sobre os direitos humanos do Qatar, podia ter exigido a queda do regime qatari, podia ter exigido tudo que ninguém ia perceber na mesma. Wealthier become wealthier and poor become poor. And so, it's very important to bet and invest on high education to change scientifically and technologically quicker. But at the same time, never forget those that cannot afford to have that education. And never forget that this is what we call sometimes human rights. And that's so important. The right of access to education. Para a próxima, ele devia levar a Cristina Ferreira para traduzir. Apesar de ela conhece poucos verbos, quer dizer, parece conhecer poucas palavras, mas ao menos percebe-se as palavras que ela disse. Que ela diz, não é? Do professor Marcelo não se percebe absolutamente nada. Que eu não acho mal nenhum o homem não saber falar inglês. Agora, não devia tentar fazê-lo, não é? A verdade é que ele esteve no Qatar e em território qatari conseguiu encaixar a expressão direitos humanos numa qualquer circunstância. Terá sido, por exemplo, imagina, se calhar chegou ao estádio e havia 3 ou 4 indivíduos assim sentados ao lado, meio marrecos nos lugares. Que às vezes mesmo acontece e sou chamado a atenção em relação a isso. Ele terá dito, direitos humanos. Por exemplo, por causa das andou perto disso, exatamente, andou perto disso. Da marreca, por causa da, talvez, preocupação com a marreca de alguns qataris. Com a postura ali dos qataris. Era pelo menos a forma que eu escolheria de encaixar a expressão direitos humanos para ser proferida, ao ser proferida no Qatar. Há uma coisa curiosa nisto, Alberto, e temos que agradecer ao Miguel Pinheiro, ao nosso amigo Miguel Pinheiro do Observador, porque ele realçou aqui 2 questões interessantes em relação a esta chamada de atenção sobre os direitos humanos no Qatar por parte do Presidente da República e também por parte de António Costa. Eu não sabia, mas em julho de 2021 houve uma reunião da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, da CPLP, em que o Qatar foi acolhido no seio da CPLP com a categoria de observador associado. E segundo o que informa o site da CPLP, e passo a citar, os Estados que pretendem adquirir a categoria de observador associado terão de partilhar os respectivos princípios orientadores, designadamente no que se refere à promoção das práticas democráticas, à boa governação e ao respeito dos direitos humanos. Fim de citação. Lá está, falaram em direitos humanos outra vez. Portanto. Não, precisamente, há um ano atrás, mais ou menos há um ano e meio atrás, o Presidente da República e o Estado português em geral, e o Presidente da República enquanto representante máximo do Estado português, estavam bastante confortáveis aparentemente com o facto do Qatar ser um observador associado da CPLP e, portanto, e nessa instância não pareceu ser muito relevante chamar a atenção para os direitos humanos no Qatar. CPLP já tem para lá, não sei se é como observador ou se é como membro efetivo a Guiné Equatorial, não é? Guiné Equatorial, onde o Presidente Obiang, não sei se seguiste essas notícias, se segues com atenção a política na Guiné Equatorial, venceu recentemente as eleições com 99,7% dos votos. Houve 0,3% que votaram contra isto ali. Acho que foi um voto, foi o dele, só para disfarçar um bocadinho, para não ser tão... Tiago, e mesmo os países que pertencem, que falam português, portanto, e que faz algum sentido que pertençam a uma comunidade de países de língua portuguesa, coisa que onde não cabe a Guiné Equatorial e suponho o Qatar, mas mesmo os países de língua portuguesa, nem todos são assim umas democracias propriamente exemplares, não é? Começando por Portugal, não é? Começando logo pelo país já não queria ir ao caso mais grave. Deste certame, sim. E outra coisa gira que o Miguel Pinheiro também realçou nestes últimos dias é que em maio de 2017 foi António Costa que foi ao Qatar em 2017 e nessa altura ele referiu no Qatar e incentivou os qataris e estou a citar, a aproveitarem as promissoras oportunidades de investimento, fim de citação, em especial no turismo, na construção, nas ligações aéreas
e preparem-se para isto, na aquisição de vistos Gold em Portugal. Portanto, isto em 2017. É possível que de 2017 até 2022 as condições, os direitos humanos no Qatar tenham piorado de forma escandalosa. Degradaram-se muito. Em 2017 eram extraordinários. O respeito pelos direitos humanos era uma exemplar de democracia e que, entretanto, descambou e hoje seja um regime abjeto que merece esta veemente condenação da parte das principais figuras do Estado português. Mas pronto, é isto. O que eu acho que é interessante nisto é que Primeiro-Ministro e Presidente da República, vê lá se achas que isto faz sentido, Alberto. Estas duas informações que eu referi são do conhecimento de meia dúzia de pessoas. Eu nunca tinha ouvido falar destas duas circunstâncias. Não é propriamente uma coisa que os portugueses sigam com especial atenção, as reuniões da CPLP ou as deslocações de António Costa para atrair investimento estrangeiro em Portugal. E Presidente da República e Primeiro-Ministro cavalgam esse facto para nos darem a entender que descobriram agora, aproveitando o futebol e o impacto que o futebol tem, assim, na generalidade dos portugueses, fazerem esta sinalização de virtude totalmente contrária àquilo que é a sua prática comum, neste caso em relação ao Estado do Qatar, mas é de suspeitar em relação à política diplomática do nosso país em qualquer circunstância deste género, ou seja, partindo do pressuposto de que ninguém sabe quais são as relações entre Portugal e o Qatar, de facto aproveitam-se do futebol para fazerem um vistaço com esta... Força, Alberto. O problema é que mesmo que os portugueses soubessem ou prestassem mais atenção a essas coisas, acho que ia dar ao mesmo, porque isso não ia ter relevância. No máximo, alguns portugueses podiam se indignar um dia e meio da praxe, mas ia ficar por aí. Ainda tivemos um exemplo deste tipo de... havia aquele filósofo, José Gil, que falava da não inscrição. Portugal sofria de um problema de não inscrição, que as coisas não ficavam retidas nas pessoas. O termo era um bocado pateta, mas a verdade é que nada se entranha nas pessoas. As coisas acontecem, as pessoas resmungam um bocadinho, mas no dia seguinte já ninguém se lembra. Aconteceu agora com o Jerónimo, quer dizer, passámos os últimos 7 ou 8 meses a condenar a invasão da Ucrânia, a decretar, a sentenciar que o PCP estava morto, porque tinha apoiado inequivocamente essa invasão, daquela maneira inequívoca que o PCP acaba por fazer, e no entanto o Jerónimo aposenta-se e é louvado por toda a gente como um grande político exemplar, um democrata, é aplaudido de pé por praticamente toda a gente. Do Parlamento, sim. A mesma pessoa que apoiava as políticas que até agora se estava a condenar porque ficava bem condenar por isto ou por aquilo. Portanto, a questão e as pessoas, desculpa, Tiago, as pessoas aperceberam-se disso. A questão do Jerónimo foi altamente visível. Alguém se aborreceu? Ninguém. Sim, portanto, acho que é isso que referes o problema da não inscrição. A única inscrição que em Portugal de facto funciona é no Partido Socialista. Acho que é a única inscrição. Exatamente, sim. É a única inscrição que tem consequências. Um militante no Partido Socialista é a única que produz de facto alguns resultados visíveis e nós devíamos tratar disso rapidamente, Alberto. Disfarçadamente, se calhar, tentar resolver isso. Já meti os papéis, não queria agora estar a dizer isto em público, mas já meti a papelada. Sim, é possível, e é possível que tenham esbarrado logo no primeiro funcionário que faz a primeira triagem. Bom, Alberto, em relação, acho eu, às relações diplomáticas entre Portugal e o Qatar, se calhar por hoje ficamos por aqui, mas este é o momento certo, porque estamos a falar de problemas diplomáticos e nós queremos contrariar um bocadinho este negativismo, trazendo o melhor que há. À lenga-lenga do costume, e por isso vamos falar um bocadinho do azeite talismã no fecho desta primeira parte, com um pouco mais de detalhe, porque, Alberto, tens aí merchandising. Merchandising, não é exatamente merchandising, é o produto propriamente dito. É mesmo o produto propriamente dito. Vem neste lindo saco de serapilheira, eu tenho imenso talento. Vem muito bem ensacado o produto. Muito bem ensacado. Mas o produto vem sempre ensacado nesse saco, Alberto. Isso ainda não consigo dizer, julgo que é uma edição especial. Certo. Uma edição que especial. Inclui uma garrafa do azeite talismã, fantástico azeite talismã, deixa-me pôr. Excelente. Eu tentava pôr aqui na imagem, mas não fica na imagem, na parte da garrafa. Tipo conferência de imprensa. E depois tem uma obra-prima da literatura regional, que é certo.
Como o azeite é kosher, ou seja, é feito segundo os preceitos religiosos judaicos, é certo. um azeite transmontano, há este livrinho que é bonitinho, então, está bem feito. Há muito, Portanto, o texto em si, a parte o das texto, imagens é gira, a parte do exato, texto, infelizmente é minha, fui eu que escrevi. Pois, mas pronto, as imagens compensam, acho eu. Mas o livro está bem feitinho. E é este livro, Um Segredo Público, Os Judeus de Trás-os-Montes, Portugal. Isto é feito um bocadinho para exportação, por isso tem este tom assim mais didático. Muito bem, muito Não bem. é feito exatamente, Excelente, Alberto. não é bem para português. E isto está à venda já online em talismã.pt, www.talismã.pt. Isto há Boa. umas lojas da especialidade. Não Muito sei, bem. não vou enumerar. Mas provavelmente não tenho essa uma lista, informação... porque de todo não tenho uma lista. Mas Mas essa é possível. informação no site estará com certeza disponível, ou estará em breve disponível, julgo que sim. Segundo o Espetacular, nosso patrocinador. talismã.pt. E muitos parabéns, Alberto, por essa bonita obra e por esse pack premium. Obrigado. Que eu acho que os nossos espectadores e ouvintes vão certamente apreciar. E com esta nota, Alberto, se calhar aproveitamos e passamos ao nosso segundo assunto da semana. O que é que parece? Que vem um bocadinho na sequência do primeiro, vocês vão ver como tudo isto está ligado e faz sentido. Vamos a isso então. E cá estamos para o segundo tema da semana, que, como referi, tem em certa medida uma ligação com o primeiro, porque no primeiro tema abordámos o desempenho da nossa liderança política, nas pessoas do Presidente da República e do Primeiro-Ministro, e este segundo tema diz respeito a uma notícia que saiu há dias, penso que originalmente no Jornal Expresso, e na qual se dizia que, aliás, vamos ver essa notícia, que a Roménia ultrapassa Portugal no PIB per capita em 2024. Parece que de 2016 a 2024, Alberto, entre altos e baixos, Portugal convergirá somente 1 ponto percentual com a média europeia, ao passo que a Roménia convergirá mais de 20 pontos. Portanto, a confirmarem-se estas previsões de outono da Comissão Europeia, 2024 ficará para a história como o ano em que a Roménia, não há muito tempo, o mais pobre dos atuais 27 Estados-membros da União Europeia, ultrapassará Portugal no ranking de desenvolvimento económico da União Europeia. Portanto, Alberto, são notícias, não são boas, mas são expectáveis. Não são boas para nós, para os romenos são sempre a ver o lado positivo das coisas, mas enfim, são notícias que não surpreendem, só na medida em que só neste século já nos habituámos um bocadinho a esta notícia de sermos ultrapassados por outros países europeus, porque já fomos pela Eslovénia, por Malta, pela Chequia, pela Eslováquia, pela Lituânia, pela Estónia, pela Polónia, pela Hungria, e é agora a vez da Roménia, naturalmente. Falta a Bulgária, acho que ainda a Grécia, talvez, porque a Grécia teve aquele tombo todo, não é? Pois, ainda está atrás, mas não há muito mais, não é? Uma Albânia, enfim, não é da União sim, Europeia. Não é da União, mas sim, a Albânia. Mas enfim, suponho que ainda esteja. O próprio continente europeu já restaram poucos países para nos ultrapassarem. E é natural que assim seja, porque Portugal não se mexe. Quer dizer, se Portugal está estático, a economia portuguesa há 25 anos que está estagnada, é natural que os outros ultrapassem. Se as outras não estão estagnadas, ao contrário da nossa, isso é como uma corrida, não é? Quer dizer, um tipo separado no meio da corrida, os outros corredores vão acabar por ultrapassá-lo. É o que acontece. Portugal, acho que cresceu 0,5% em 25 anos, ou coisa que o valha, uma média. Pois, exatamente, exatamente. Há aqui alguns dados interessantes. Por exemplo, há pouco mais de 20 anos, Portugal, neste ranking, era 3 vezes mais desenvolvido do que a Roménia. Portanto, a riqueza portuguesa estava em 85,3% da média europeia. E agora e a Roménia e tal, não? 6,4%. Neste momento estamos nos 78%. Exato, neste momento estamos 78 e prevê-se 60 e tal daqui para 2024, talvez seja isso. Já é um tombo tão grande, não sei, francamente não sei se tenho o tombo certeza, é tão grande. Posso dizer asneiro. É um tombo suficiente para sermos ultrapassados pela Roménia, e isto de facto, além disto, para ser ainda mais deprimente, segundo julgo saber, os mais altos dignatários da Roménia também não andam a fazer figuras tristes no Qatar. Está certo que a Roménia não está no Mundial de Futebol, mas é mais um aspecto positivo. É mais um aspecto positivo a favor da Roménia. Portanto, Alberto, enfim,
O que é que podemos dizer sobre isto? Para além da história da nossa estagnação são décadas perdidas, são anos perdidos, décadas perdidas, e pior do que tudo, Tiago, quer dizer, não se vê maneira desta tendência deixar de prosseguir, porque não tem havido inversão absolutamente nenhuma. Houve um único período em que Portugal, nestes 25 anos, em que Portugal pareceu contrariar um bocadinho esta tendência, acabou por não ter resultados palpáveis, porque foi na altura da Troika, quer dizer, a espécie de crescimento que Portugal, cooperação, um vislumbre de sim, cooperação, de convergência. Os esforços que poderiam permitir um crescimento eram contrariados pelo esmagamento que a Troika provocava, que o programa da Troika provocava no país, mas apesar de tudo houve ali um empurrãozinho que não permitiu um salto, não é por causa justamente das limitações que a Troika impunha, não é? Mas sim, o resto é sempre a cair, mesmo sem limitações nenhumas, mesmo em condições ótimas como Portugal teve, como a Europa estava toda nos últimos anos, não é? Em termos de todo o contexto económico favorecia o crescimento dos países. Portugal foi dos juros baixos, energia barata, etc. Portugal foi dos que menos aproveitou isso, ou não aproveitou nada, não é? Sim, eu acho que vamos lá ver, nós falamos aqui, enfim, todas as semanas, invariavelmente, na nossa classe política, mas vamos lá ver, a culpa é nossa, não é? A culpa é nossa, não vale a pena, quer dizer, não será, se calhar, tanto minha nem tua, no sentido só em que provavelmente por nossa vontade não seríamos dirigidos por estas pessoas, mas genericamente falando, do país, a culpa é nossa porque insistimos em não permitir que a política portuguesa tome outro rumo, em insistir em receitas completamente esgotadas. Eu acredito que... Diz isto, desculpa. Apesar de tudo, a nossa democracia deixa muito a desejar e infelizmente cada vez parece deixar mais a desejar. Mas, apesar de tudo, o voto ainda tem repercussões, não é? Ou seja, se escolher o partido A, em princípio o partido A forma governo. Ainda não estamos como aqueles países em que quando o voto não é do agrado do partido no poder, há aí uma chacina nas ruas e um golpe de Estado ou uma coisa qualquer. Não, apesar de tudo, as coisas ainda se processam com uma certa... Seguem alguma normalidade, não é? Sim. E os portugueses, nessa liberdade de escolha, escolhem o que têm escolhido. Portanto, não escolhem isso. Pois, enfim... Se calhar por sermos um povo benemérito que quer ver que os outros povos europeus somos altruístas, não é? Preferimos ver os outros bem, não é? Ver do que a nós próprios, pode ser isso. A outra hipótese é um bocadinho mais deprimente, que é aquilo de que também já falámos aqui, de que de facto há um conjunto de pessoas que cada vez mais vasto em Portugal, que vive na dependência direta do Estado, e para quem a vida, enfim, podendo não correr de forma espetacular, corre pelo menos de forma previsível, e esse conjunto de pessoas está mais ou menos imune, enfim, pelo menos a grande parte dos transtornos que os outros portugueses que não estão na dependência do setor público estão sujeitos. Essas pessoas provavelmente estão acomodadas e estão relativamente bem, e são quem vota, por defeito são quem tem mais incentivo a votar, e a outra metade do país que não vota conforma-se aparentemente com esta situação e prefere este estado de coisas a enverdar por outros caminhos. Eu bem sei que as alternativas não são entusiasmantes, mas enfim, acho que este caminho, mais do que comprovadamente, não funciona, e só estamos nesta situação por culpa nossa, mais do que por qualquer outro motivo. Sim, não há nada, não podemos culpar os outros, pelo amor de Deus, outros países, os europeus, aqueles que estão acima da média e contribuem para os famosos fundos, não têm feito outra coisa senão despejar dinheiro aqui, não é? A Holanda, a Alemanha, portanto, os países prósperos da União não podem fazer mais, aliás. Esses países já têm problemas lá dentro, muitas vezes, os governos desses países já têm problemas internos, justamente porque uma parte da população cada vez discorda mais dessa
dessa tentativa de nivelização, não é? Exatamente. Depois, há países que beneficiam dessa nivelização, como Portugal beneficiou, por exemplo, quando entrou para a CEE, Exatamente, sim. durante aqueles anos, finais dos anos 80, depois início, a década de 90, Portugal beneficiou, é verdade. Talvez não tenha aproveitado bem, não aproveitou bem de certeza, ou da melhor maneira os fundos, mas aproveitou alguma coisa. E agora não adianta nada, agora não aproveita, não parece aproveitar absolutamente nada. Perdeu-se qualquer esperança de usar esses fundos, de que a famosa convergência europeia, os esforços de convergência europeia, funcionassem de facto. Os fundos que vêm, como se vai ver, ou se está a ver no PRR, nestas coisas todas, não se pode distribuir. Sim, e para tapar buracos do orçamento de Estado mais do que outra coisa. E para empresas, para consolar uns amigos. E, claro, exatamente. Nós devíamos ter suspeitado já há algum tempo, logo em 89, devíamos ter suspeitado que as coisas iam seguir este rumo mais cedo ou mais tarde, porque a 25 de dezembro de 89 o Ceausescu é morto na Roménia, ao passo que em Portugal o Partido Socialista passa a ser liderado por Jorge Sampaio. E nós logo aí devíamos ter visto... Foi no mesmo dia? Não foi no mesmo dia, porque foi a 25 de dezembro que o Ceausescu foi executado com a esposa. E a sua esposa, sim. Exatamente, e não terá sido a 25 de dezembro, não sei a que dia é que Jorge Sampaio assumiu a liderança do Partido Socialista, mas não terá sido no dia de Natal. Mas pronto, já nessa altura nós devíamos ter suspeitado que as coisas iam melhorar bastante para os romenos e que para nós vinham por aí abaixo. E pronto, agora vão ser os romenos. Ainda temos também, um ano. Atenção, vamos ver o lado um ano e tal, disto. não é? Sim, ainda temos um ano e tal para estar acima da Roménia. Com os romenos, exatamente. Depois estamos só a falar apenas de economia, não é? Porque, por exemplo, no futebol, sim, como tu referiste, eu nem sabia, a Roménia não está no Qatar. Nem nenhum chefe de Estado romeno, nem o chefe de Estado romeno não compactuam, se calhar porque não compactuam perderam de propósito na fase de qualificação para não ir ao Qatar. Mas a verdade é que Portugal está, ou seja, Portugal está a disputar o Campeonato do Mundo de Futebol e a Roménia não. Portanto, o que interessa é a economia, se no essencial, como diz o nosso Presidente da República, vamos concentrar-nos no jogo, nos jogos. Não? Ora está. E é com esta é uma nota de otimismo. Ao fim a primeira parte não tinha acabado muito bem com o anúncio do talismã, a segunda acaba num tom um bocadinho mais deprimente, mas que agora recupera repentinamente com o quê, Alberto? Precisamente com o reclame do anúncio do talismã. Vamos ver. O reclame agora sim profissional e não feito por um azelho. Não feito por dois nabos, sim, como aconteceu no fim da primeira parte. Vamos, portanto, ver o reclame do azeite de talismã. Campo sábio, ninho de raízes escolares, tu que vês fonte em cada socalco vivo, tu que há tanto hospedas a grande ousadia desta pequena árvore, deixando-a crescer escondida, sentindo-a maturar ao sol, lembra-te como no seu fruto abunda o néctar que alumiou dinastias e condados, serviu impérios e califados, nutriu nobres e pastores, saltibancos e trovadores. O nosso ouro líquido, hoje unindo aldeias a metrópoles no elevo de um sabor único, campo sábio, a tua bondade, aliada à energia do nosso zelo, constrói uma tradição que é já talismã. E cá estamos de volta depois do brilhante anúncio do azeite de talismã para o último assunto da semana, Alberto. E este assunto é relativo a uma polémica envolvendo o cantor Dino de Santiago, que há uns dias atrás filmou um taxista a quem acusou de racismo por não ter querido levá-lo para casa, para a Amadora. Mas ele fez um vídeo documentando esse momento e nós vamos primeiro ver esse vídeo. Aqui está ele. Na praça e não me quer levar a casa? Acha que isso faz sentido? Eu já não tenho tempo de levar, nem vou levar ninguém. Não vai levar. Está a dizer que está à espera de uma senhora por 10 minutos e continua a mesma história. Vou levar ao caixa, buscar ao caixa direito e vou para o Mas se o senhor não vai levar ninguém, porquê que está na praça? Pode sair da praça. Mas faltam 10 minutos. 10 minutos para levar quem? Se aparecer alguém para ir para o caixa. Ok, está a ser filmado e eu vou denunciá-lo. E cá está, foi este o vídeo que o cantor Dino de Santiago colocou nas redes sociais
para testemunhar, para deixar o registro do comportamento racista, supostamente racista, deste taxista que não o quis transportar. Eu acho que isto tem que ir ao VAR, Alberto, para de facto, com mais detalhe, percebermos onde é que se detecta aqui o racismo. Sim. Estava a pensar que não tinha é? que ir ao VAR, sabes? Não, estava a pois perceber podia qual era a ser. relação, mas é o VAR do futebol, sim. Para apurar, porque aquilo tem que ser. Tem que ser A olho muito. nu não se vê racismo nenhum, não é? A olho nu, eu não constato aqui Também. grande racismo, mas gostava de ter a tua opinião sobre isso. Não, pá, já qualquer um de nós, já foi, seja por taxistas ou por funcionários de outra ordem qualquer, ou por pessoas com quem a gente lida no dia a dia, já aconteceu dizerem-nos ou fazerem-nos coisas de que nós não gostamos especialmente, ou com as quais nós não concordamos, e nem por isso é racismo. Às vezes as pessoas em causa até têm a mesma etnia do que nós e isso tudo. Sim. E uma pessoa não vai pensar se o Luís do supermercado se recusar, eles não recusam, mas quer dizer, se disser que não tem o produto tal e eu até estou a ver o produto lá ao fundo e o homem não se dá para se maçar e lá buscar, uma coisa qualquer desse género, eu não vou considerar que é racismo. Sim, Nem tudo, realmente... E por um tipo pertencer a uma minoria étnica, existe essa tendência em algumas pessoas para acharem que tudo o que lhes acontece é racismo porque estão a ser discriminados pela sua etnia. E isso é mentira. As coisas não são assim. Sim, pois, e de facto este vídeo tem algumas características interessantes. A primeira é que de facto em nenhuma circunstância este taxista tem para já um comportamento que pareça minimamente agressivo em qualquer sentido que seja para com o Dino Santiago. E há aqui várias coisas desagradáveis. A primeira é logo o facto do senhor ser um senhor de alguma idade que a juntar ao facto de não ter nenhum comportamento que denote qualquer espécie de agressividade, dá uma desculpa que se calhar não é correta, porque segundo julgo saber, de facto, os táxis que estão assim parados numa praça, acho que têm a obrigação de transportar, não tenho a certeza, mas vi uma declaração, creio que da parte de uma associação de taxistas que diz que é suposto prestarem o serviço aos clientes. De qualquer forma, enfim, o senhor, bem ou mal, dá uma explicação que é razoavelmente plausível. Falo de uma forma, num tom perfeitamente normal e de uma maneira educada. E depois há outra coisa que eu acho desagradável, há mais duas coisas que eu acho desagradáveis. Uma, e eu creio que tu referiste isso noutra instância, Alberto, mas que eu acho que é importante referir, é que de facto há aqui uma... É na forma como tratamos as pessoas... É aquela questão do privilégio, não é? Do privilégio, da existência de privilégio ou não existência de privilégio. Há aqui uma pessoa que é uma figura pública. Deve ser, eu não conhecia de tudo. Nunca tinha ouvido falar. Não posso dizer que conheça muito bem a obra, mas o Dino Santiago é um cantor bastante conhecido e uma figura pública e uma vedeta. Portanto, é alguém que, digamos, acho que do ponto de vista social se consideraria uma pessoa privilegiada, sim, que está a interagir com um senhor que é taxista, e conduzir um táxi não será certamente das profissões com a qual a que associamos propriamente um grau de privilégio especialmente. Não, e ainda por cima, como tu referiste, a idade do senhor, não é? Até já parece uma pessoa que com idade para estar reformado de uma outra profissão e que está ali a fazer porventura, sim. Portanto, tudo aqui é desagradável. E depois há ainda um aspecto final que eu acho que é particularmente desagradável, mas que nos passa completamente despercebido e acho que assumimos como natural nos dias que correm, que é: por que raio é que alguém aponta um telefone e filma uma situação deste género? Em que circunstância é que alguém tem sequer o direito de filmar uma pessoa que está... Quer dizer, parece-me há aqui uma falta de respeito básica por uma interação que, como tu dizes, é uma interação normalíssima, que nos aconteceu a todos centenas de vezes ao longo da vida. Interações nas mais diversas circunstâncias que não correm exatamente como nós entendemos que deveriam correr. Mas esta necessidade de filmar e de documentar e de exibir este tipo de situação, a juntar a tudo o resto,
acho extremamente desagradável, soa-me extremamente desconfortável e enfim. E de alguma maneira também é extremamente duvidosa, porque como é que ele sabia que a situação iria decorrer? Porque é que ele ligou o telemóvel, começou a filmar antes? Sim, Como é que vamos supor, não houve altercação nenhuma, o senhor foi educadíssimo, mas vamos na perspectiva lá do tal Dino Santiago, aquelas imagens mostram uma situação de racismo. Vamos admitir até que ele teria razão. O que é que ele pôs a filmar antes? Ele sabia que ia ocorrer uma situação de racismo. Ele costuma andar pelas ruas a filmar todas as pessoas com quem se cruza, com quem se relaciona, para ver se vem se aparece uma situação de racismo, para se poder queixar e se promover assim aí nas redes sociais. Pois isto é, assim, o problema é que isto faz-nos lembrar, acho eu, alguns casos famosos que nos chegam normalmente dos Estados Unidos, dos chamados hoaxes, não é? Os casos como de um ator chamado Jussie Smollett que simulou uma agressão aqui há uns tempos na cidade de Chicago, em que dizia que foi agredido por 2 simpatizantes de Donald Trump. Já sei. Depois descobriu que eram seus amigos e que ele teria encomendado toda a situação para se vitimizar e ganhar alguns pontos nestes rankings nestes rankings wokes enfim, de tentativa de conquista de pontos, digamos assim. Sim. Isto parece, do ponto de vista deste Dino Santiago, que eu fui ver depois quem era o senhor, e o senhor já tem, é descrito como, além de cantor, um ativista. Ou seja, ativista em Portugal, quer dizer, é uma pessoa da esquerda ou da extrema esquerda, e no caso ele participou na festa do Avante, mesmo com toda a polémica em volta da Ucrânia e tudo isso. Portanto, estamos a ver mais ou menos do tipo de indivíduo que se trata aqui. E fez isto para conquistar pontos, como tu disseste, fica bem. Apareceram logo uma série de outras pessoas que não querem ficar para trás, não querem ser acusadas de racismo e vêm logo dar razão ao sujeito em causa. E talvez também contribua, não faz mal nenhum à carreira dele, com certeza. Dá umas visualizações e vende mais uns discos, dá mais uns concertos, porque é um mártir do racismo, vítima daquele torpe taxista que tanto maltratou, não é? Sim, e como dizes nas redes sociais, foram inúmeras as reações de personalidades, digamos assim. Digamos assim, exatamente. Sim, apoiando indignadas com este ato racista da parte deste taxista e apoiando o Dino Santiago, portanto é de facto Desde a Rosa Parks, que não se via um ato de heroísmo tão útil para a causa dos direitos civis. Pois, o problema é que há casos de racismo mesmo, não é? Esse é o outro problema, é que há mesmo casos de racismo e este tipo de artistice só vem desvalorizar e desviar atenções daqueles que são efetivamente casos de racismo. Enfim, é uma moda a que estamos habituados a assistir com alguma frequência nos Estados Unidos. É possível que acabe por cá chegar também. Está a chegar, pelo que se vê, não é? Está a chegar. Esperemos que com pouca esperança que não chegue com tanta força como se verifica nos Estados Unidos. Mas não tenho muita esperança, de facto. Acho que não, também não, e a verdade vai chegar por aí. Sim, a verdade é que, de facto, este caso garantiu muito tempo de antena a Dino Santiago e não vai, e digamos que em princípio este senhor taxista não virá a público contar a sua versão da história, nem ninguém o vai contactar nesse sentido, nem ele provavelmente teria nenhum interesse em fazê-lo. Pois não, até com medo de represálias Sim, e o que ficará para a generalidade das pessoas que viu os títulos destas inúmeras notícias que saíram relativamente a este vídeo, o que vai ler é só isto, é que Dino Santiago foi vítima de um ato de racismo que lembra, como o próprio disse, tempos antigos do racismo, e é isto que vai ficar. Entretanto, racismo, de facto, só se o racismo aconteceu ainda antes, porque estavas a dizer porque é que ele pôs a filmar neste momento, só se tinha havido imenso racismo mesmo antes, ele só conseguiu pôr a filmar neste momento em que o senhor
idoso já estava a ser extremamente educado e a agir de forma normalíssima e sem qualquer indício de racismo. Até o início da filmagem, o homem era um monstro do KKK. Sim, escondeu as Ku Klux Klan. tatuagens nazis e Exatamente. assim. Depois, quando E o esses telemóvel foteiros- começou a funcionar, quando a filmar, o senhor transformou-se num senhor já de idade, extremamente calmo. Eu já fui alvo, até falando só de taxistas, já fui alvo de tratamentos imensamente piores do que o Dino Santiago foi por parte deste taxista em particular. Sim, Incluindo sim. não me quererem levar a sítios também. Até porque, sobretudo no aeroporto de Lisboa, quando eles estão a contar fazer uma viagem de Pois, 30 exatamente, km, que às vezes excedem para 70 porque os turistas não sabem o percurso, e eu Claro. pedi para me levarem ali para um sítio próximo, já me aconteceu isso, por exemplo. Uma vez aconteceu Sim, um polícia sim. obrigar o taxista a fazer a viagem, porque o taxista recusou-me quando ouviu o Claro. destino. Era próximo Claro, demais claro, para os claro. interesses dele. Viu que eu era português, portanto, portanto não podia ir, sei lá, a Mafra para me deixar no Saldanha, Claro. dar aquela voltinha e tal. É um bocadinho de racismo à mesma. Porque Racismo. foi por ser português, não é? No fundo, Pode ter notado acaba o meu por ser um sotaque do bocadinho. Norte, acaba por ser Ainda racismo, juntas um regionalismo. um Um regionalismo, racismo exatamente. regional, uma coisa qualquer. É Não, capaz é de ser mesmo. isso. Pá, os tipos estão lá para ganhar mais algum, não Claro, querem perder claro. a vaga, até percebo isso, mas Fazer viagens de 5 euros. agora a verdade é que exatamente, nos sim. táxis, em qualquer circunstância, Tiago, todos nós temos pequenos incómodos ou engulhos pela vida fora. E não temos que Pois. imputar isso a uma espécie de conspiração geral para Não. perseguir o meu povo, ou qualquer coisa assim. É, e Esse especialmente. sujeito, eu acho que ele não tem nenhuma ilusão quanto a isso. Ele quis aproveitar apenas uma situação. Claro, claro. Sim, e Não é um depois- ativista, é um artista. E no pior sentido da palavra. É um artista. Exatamente. Quis fazer uma artistice. Sempre de telemóvel em rista, filmar Sim, tudo o que sim, possa sim. suceder para ganho nas redes sociais. Epá, sim, logo isso, mesmo até num contexto positivo, as pessoas que andam sempre Sim. a filmar tudo para partilhar nas redes e tal, Certo, já certo. é um traço de caráter pouco aconselhável, pouco recomendável. Mas é muito moderno, Alberto, e nós já É não vamos muito, a muito, tempo muito. apanhar Não vale a pena tentar vamos. contrariar, não. Não vale porque diz que agora é mesmo assim e que é muito bom. O que também é muito bom é a lenga-lenga do costume e, como todas as coisas muito boas, também acaba por chegar ao fim. Alberto, nós também estamos muito perto de terminar esta emissão que foi a 21 da lenga-lenga do costume, mas não vamos embora sem agradecer o apoio do Azeite Talismã, sem lembrar que estreamos todas as terças-feiras às 21 horas no canal de YouTube do Comitê Central e no Facebook do Comitê Central, e que também podem ouvir a Lenga-Lenga do Costume em podcast, em Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, em todos os sítios onde for possível. Coloquem comentários, subscrevam o canal de YouTube para receberem informação sempre que houver novos conteúdos e pontuem, por favor, também nas plataformas de podcast, pontuem a Lenga-Lenga do Costume. Alberto, sendo assim, acho que ficamos por aqui hoje. Ficamos por aqui, Tiago. É isso, não é? Para a semana teremos certamente mais comentários extremamente relevantes e interessantes, porque a atualidade certamente será a nossa amiga. Portanto, cá vos esperamos na próxima semana, próxima terça-feira às 21 horas. Até lá, boa noite a todos. Obrigado, Alberto. Boa noite.